Bom dia, sejam bem-vindos à Casa da Arquitetura e ao seminário O que faz falta, Portugal, SMLXL. Este seminário é o segundo momento do programa paralelo da exposição O que faz falta, 50 anos de arquitetura portuguesa em democracia, que inauguramos no próximo dia 26. Vamos abrir a jornada de hoje com as palavras do diretor executivo da Casa da Arquitetura, arquiteto Nuno Sampaio. Ora, muito bom dia a todos. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e da Associação Nacional dos Municípios, Doutora Luísa Salgueira, é sempre um gosto tê-la presente a abrir as nossas iniciativas. Aos curadores da exposição, temos o Jorge Figueira e a Ana Neiva, aqui presentes, e a todos os nossos convidados e a vocês que hoje se deslocam aqui para fazer este dia intenso de debate que, no fundo, pensa um pouco sobre o território que habitamos. Eu queria vos dar as boas-vindas. Eu trouxe aqui algumas notas que era importante ir seguindo. Eu queria vos dar as boas-vindas, naturalmente, e dizer que este seminário antecipa a exposição que será aberta dentro de 15 dias e que, naturalmente, vos convido a estar presente logo no fim de semana inaugural, 26 de outubro. Vai ser um momento de grande celebração da arquitetura e de celebração da nossa democracia. A exposição chama-se O que faz falta e, mais do que animar a malta, nós vamos ter tendência a fazer um olhar crítico ao passado dos últimos 50 anos e saber também os contributos que os arquitetos deram na consolidação dessa democracia. Naturalmente que se mostra um olhar prospectivo também sobre o futuro e este seminário é o que pretendemos ser o primeiro encontro para materialização dessa reflexão. Tivemos nos últimos 50 anos vários momentos que marcaram a história do país e foram essenciais para a recuperação de um atraso infraestrutural que nós tínhamos no território da década de 70. A superação destes desafios deixa claro que a arquitetura sempre soube, apesar das limitações que muitas vezes lhe foram impostas, responder aos problemas, sendo um dos mais gritantes a questão da habitação, onde começou na resolução proposta também por um arquiteto e depois em várias soluções no território de vários arquitetos, o programa SAL, e que é ainda hoje um problema que nós, enquanto sociedade, estamos confrontados. Envolvidos 5 décadas, temos de novo a habitação como um desafio aos arquitetos, mas, acima de tudo, à sociedade portuguesa. Ao procurar recuperar este atraso de décadas, Portugal construiu muito. Muitas das construções foram feitas à revelia dos arquitetos, mas muitas oportunidades também foram dadas aos arquitetos para poder pensar e construir. A arquitetura foi respondendo àquilo que se pedia. Os arquitetos tiveram, naturalmente, uma oportunidade histórica de construir os diversos programas e a arquitetura portuguesa foi aprendendo à razão da sua encomenda. Falamos, naturalmente, da questão da habitação, do espaço público. Tivemos a Expo 98, que foi um momento marcante da produção arquitetónica portuguesa, não só pela imagem do país, mas também foi um momento em que os arquitetos deixaram de usar o papel como meio fundamental de produção e introduziram o computador numa outra maneira de produzir. Mas não foi só estes 2 momentos, neste período da democracia, que marcaram a produção arquitetónica. Naturalmente, a entrada na Comunidade Económica Europeia, o Euro 2004, o programa Polis, o movimento cooperativo, a construção da rede de cineteatros e de outros equipamentos culturais
São muitos os exemplos, e prova o dinamismo, naturalmente, a energia e a criatividade dos arquitetos na criação de um Portugal mais justo e mais democrático. Mesmo assim, nesses anos, muito se construiu sem os arquitetos, muitas opções foram tomadas sem a participação dos técnicos e as necessidades de reabilitação hoje sentidas no território surgem também para requalificar esse tecido construído dos anos 70 e 80, feitos, digamos, menos qualificadamente. Em 2009 tive a oportunidade de participar numa revisão legal, num processo legislativo que também a mim, pessoalmente, muito me enriqueceu do ponto de vista profissional e que permitiu que a legislação, que era inclusivamente mais antiga que eu mesmo, era de 1973, eu sou do ano da democracia, demarcasse como esfera exclusiva da produção da arquitetura aos profissionais, aos arquitetos, mas também quem tinha as qualificações para poder analisar, pronunciar-se dentro dos diversos organismos para poder aprovar os projetos que eram submetidos e que depois eram construídos. Todavia, a complexa legislação e numa tentativa de simplificação das políticas apresentadas, tornou do 8 ao 80. Passamos de uma hipercomplexidade para uma tentativa de praticamente passar responsabilidade para os arquitetos do que é o licenciamento, perdendo aquilo que foi a construção de mais de 30 anos, de um diálogo que às vezes não é fácil, mas que é frutuoso, na relação entre quem projeta e quem aprova os projetos, entre entidades que querem edificar e quem tem a obrigação de garantir uma certa qualificação pública e privada no espaço do nosso território. Também, por outro lado, criou-se um mecanismo muito difícil para os organismos públicos, que se chama Código de Contratos Públicos, e que torna difícil a quem gera o território conseguir em tempo útil realizar muitas dos que são as propostas de resposta à necessidade de construir em Portugal. Isto vem ainda do tempo da Troika, nós sabemos bem, porque na altura era preciso dificultar fazer, porque não era vontade pública que se gastasse, que se investisse no território. Este tempo passou, continuamos muitas vezes reféns desse mecanismo e o que acontece é que sempre que queremos fazer algo num curto espaço de tempo, temos que abrir regimes de exceção. Isto faz-nos pensar também que se temos que criar tantos regimes de exceção, quer dizer que a regra em si não está bem. Esta decisão de simplificação dos licenciamentos é uma decisão que acaba por passar por cima do know-how desenvolvido por mais de 30 anos, num diálogo constante. Este sistema, que no fundo vai vinculando as entidades públicas e também os privados, tem que ser repensado. Aproxima-se o momento em que a fiscalização sucessiva vai levar a que muitos empreendimentos venham a estagnar durante o tempo da construção, fazendo que muitas empreitadas fiquem a meio, com consequências naturais para quem constrói e para a sociedade em si, para além de termos o território, provavelmente, mais repleto de, eu diria, simpaticamente, alguns esqueletos que vão ficar na consequência deste processo legislativo. Hoje, os territórios são cada vez mais
fatores decisivos na competitividade de cada país. Inscrito na União Europeia, Portugal precisa urgentemente de se tornar mais competitivo, tanto nos processos de decisão, como no envolvimento dos técnicos para representar essas decisões no território. Num estudo recente, Mário Draghi, antigo presidente do Banco Central Europeu, apresentou uma visão para o futuro da competitividade europeia, fazendo um diagnóstico da fragilidade técnica, naturalmente de países mais frágeis como Portugal, mas de toda a Europa. E chamou a atenção da dificuldade que a Europa no seu todo está a ter para competir com outros blocos, como os Estados Unidos e a China. E apostou na inovação como a capacidade de criar mudança e, de alguma maneira, tornar-nos mais rápidos, mais eficientes, mais competitivos. Teve três grandes medidas chapéu neste estudo apresentado. Primeiro, duplicar, naturalmente, o orçamento para a investigação e para a inovação. Desenvolver uma rede colaborativa europeia para a criação de infraestruturas de larga escala. Terceiro, assumir que as decisões devem incluir mais os especialistas e menos burocracia. Para Mário Draghi, reverter a delicada situação geopolítica de Europa, será necessário aumentar o investimento anual para 800 mil milhões de euros, correspondendo a 4,7% do PIB da União Europeia. Só com este investimento, segundo Mário Draghi, podemos superar as paralisias existentes para recuperar a competitividade na Europa, sendo o território como o fator diferenciador dessa competitividade. Por isso, neste seminário, nos 4 temas que o co-curador comigo, Jorge Figueira, e eu pensamos abordar, neste primeiro momento de reflexão sobre que Portugal nós queremos para o futuro, que território nós temos, quais são os nossos desafios. Partimos em 4 debates, uns de mais pequena escala, até à grande escala das grandes infraestruturas. E sem saber, assim, dar um contributo, esperemos nós, para a reflexão sobre o que é Portugal, o território do futuro. Este é o contributo que a Casa da Arquitetura pretende dar ao longo do próximo ano. O que faz falta? O que fez falta? O que ainda falta fazer? Meus senhores, minhas senhoras, desejo-vos a todos um ótimo dia de trabalho, agradecendo naturalmente a todos os que participam neste evento, aos moderadores, aos nossos convidados e a vocês também, público, por virem com a Casa da Arquitetura criar algumas respostas, mas essencialmente suscitar muitas perguntas. Temos que fazer mais e melhor pelo nosso território. E a Casa da Arquitetura, enquanto Centro Português de Arquitetura, tem essa ambição de poder dar um humilde contributo. Muito obrigado a todos. Bom trabalho neste dia que se quer bastante preenchido. Vai intervir o curador da exposição O que faz falta, 50 anos de arquitetura portuguesa em democracia, arquiteto Jorge Figueira. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar por dar as boas-vindas, como me compete. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, em especial, por estar aqui connosco. Iria dizer umas breves palavras
a propósito desta nossa realização. O seminário que faz falta, Portugal SML-XL, que agora começa, propõe uma leitura e debate de temas fundamentais do nosso tempo, a partir de diferentes escalas temáticas, SML-XL. Ocorre, como o Nuno já foi dizendo, no âmbito do programa paralelo da exposição O que faz falta, 50 anos de arquitetura portuguesa e democracia, que vai inaugurar aqui na Casa da Arquitetura, no dia 26 de outubro, e de que sou curador com a Ana Neiva. Estão, obviamente, todos convidados para esse dia de festa, de retrospecção, mas essencialmente de celebração de 50 anos de arquitetura, de país, enfim, daquilo que quisermos celebrar. O seminário que eu e o diretor executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio, aqui apresentamos, pretende alargar a discussão para áreas que transcendem a arquitetura, mas onde a arquitetura pode eventualmente desempenhar um papel importante. Por isso, estamos aqui. Convidámos, nesse sentido, personalidades de diferentes disciplinas e experiências para analisar problemas contemporâneos, com uma história longa, a maior parte das vezes, mas com uma cada vez maior proeminência, aqui colocados no mesmo tempo, no espaço desta sala. No Small irá discutir-se a crise da habitação, em Medium a questão das cidades médias e da interioridade, em Large as consequências do turismo de massas e da imigração nas cidades grandes, e em Extra Large o redesenho e a reorganização do território com o novo aeroporto e a alta velocidade. A todos os participantes neste seminário agradecemos a presença, a partilha de ideias, sejam eles académicos, investigadores, políticos, técnicos, arquitetos, jornalistas, todos são bem-vindos e a todos agradecemos a generosidade de estarem aqui. Eu queria dar agora um pequeno detalhe para termos uma percepção do conjunto que nos vai ocupar o dia. E para isso farei uma brevíssima apresentação dos temas. A nossa ideia, como compreendem, é ter uma visão integrada de questões que muitas vezes são faladas, mas são disparamente faladas de acordo com a agenda política. E aqui elas vão estar, de alguma forma, organizadas a partir deste primeiro tema, Small, onde o tema é a casa, a habitação. E Small é, na verdade, um modo de dizer, porque, na verdade, é um problema global de grande escala que urbanistas, arquitetos, políticos, técnicos, investigadores, cidadãos têm tentado pensar e resolver. Portugal tem um programa mítico, já referido, o SAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, e algumas experiências bem-sucedidas. Mas com crescente incidência nos últimos anos, a crise instalou-se. Algumas soluções têm sido tentadas, o modelo das cooperativas está a ser retomado com os instrumentos do nosso tempo. Mas fazemos algumas perguntas. Quais são as razões desta crise exponencial? Como é que se chega hoje a uma primeira habitação? Qual é a função do Estado e do mercado neste contexto? Os intervenientes nesta sessão, que vai tomar já a seguir, são, como keynote speaker, a Júlia Albani, historiadora, curadora e crítica de arquitetura, o Heitor Varea Oro, arquiteto e investigador da Universidade do Porto, o João Branco e a Paula Del Rio, que são arquitetos, e a moderação vai estar a cabo do jornalista Valdemar Cruz. Na sessão seguinte, em Medium, trataremos do que significa viver numa cidade média e a questão da interioridade. A desertificação do interior de Portugal é um tema recorrente na discussão pública, mas o crescente domínio do litoral, de Viana do Castelo a Setúbal, ou vice-versa, tem agravado o peso da interioridade. Algumas perguntas. Qual é o valor e o destino das cidades médias? Num país em que a sua capital concentra cada vez mais pessoas, oportunidades e investimentos, o que pode redimir viver numa cidade média no interior? Uma capital da cultura? Os intervenientes nesta sessão são, como keynote speaker,
António Cunha, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Paula Mota Garcia, Coordenadora de Évora, Capital da Cultura 2027, Paulo Alexandre Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão, e a moderação estará a cargo do jornalista Manuel Carvalho. Já depois do almoço, já da parte da tarde, falaremos, aumentando a escala, do Large e do Extra Large. E no Large o tema é a transformação que sentimos nas grandes cidades portuguesas, a partir de dois fenómenos, porventura, que são o turismo e a imigração. Estes fenómenos têm tomado conta das cidades, com consequências que se avolumam e por razões obviamente diferentes. Portugal teve sempre uma baixa expressão demográfica, mesmo nas suas cidades maiores, mas vê-se agora tomado pelo turismo de massas com consequências imprevisíveis. Por outro lado, o fenómeno da migração tem uma expressão política e social tal que pode decidir eleições. Algumas perguntas. Como podem as cidades lidar com os turistas, que todos somos, e com os imigrantes, que também fomos sendo, como cidadãos tratados com dignidade? Os intervenientes nesta sessão são, como keynote speaker, Rui Pena Silva, sociólogo do ISCTE, Cristina Cisa Vieira, CEO da Associação de Hotelaria Portugal, e Paulo Martins Barata, arquiteto. A moderação estará a cargo do jornalista Amílcar Correia. Por último, aumentando a velocidade e até subindo até ao céu, vamos falar do novo aeroporto, da alta velocidade, ou seja, da questão do território e da mobilidade. É da história que a mobilidade de pessoas e mercadorias promove o desenvolvimento. Em Portugal, depois do ciclo das autoestradas, o novo aeroporto e a alta velocidade têm sido uma conversa adiada, que agora parece ganhar ritmo. Entretanto, os aeroportos, particularmente o de Lisboa, estão subcarregados e os comboios sobrelotados. Algumas perguntas. Que consequências terão os investimentos do novo aeroporto e nas linhas de alta velocidade? Que novo território irá surgir com estas infraestruturas? E para esta sessão, os intervenientes são o Juan Busquets, que é arquiteto, professor na Universidade de Harvard, que será o keynote speaker, o Zé Reis, que é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, meu colega, e a Maria do Rosário Partidário, professora e investigadora em Planeamento, Urbanismo e Ambiente do Estudo Superior Técnico. A moderação vai estar a cargo do jornalista Carlos Daniel. Bom, aqui começa, na verdade, a nossa exposição. Nós, os que estamos mais dentro da sua organização, estamos com um certo nervosismo, uma certa excitação em relação àquilo que está a acontecer. Estou seguro que daqui a 15 dias será uma grande festa. Resta-me desejar-vos um excelente seminário, agradecer aos oradores novamente e a todos pela vossa presença. Muito obrigado. Vai fechar este momento de arranque a Presidente da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro. Muito bom dia a todas e a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Diretor da Casa da Arquitetura, arquiteto Nuno Sampaio, também aos senhores arquitetos Jorge Figueira e Ana Neiva, o primeiro curador, responsável também do seminário e a segunda que acompanha na curadoria da exposição, ao Sr. Arquiteto Correia Fernandes, que agora se junta a nós, a muitos arquitetos que aqui estão, a todas e todos. Quero começar por saudar a Casa da Arquitetura pela decisão de realizar um seminário como este. Desde logo, me agrada-me o título que foi dado e depois a escala do SML-XL, que o Sr. Curador aqui muito bem explicou, mas creio que é absolutamente decisivo no momento em que, no ano em que comemoramos 50 anos da Revolução, termos a oportunidade que aqui nos é provocada de analisar o impacto e o significado que tem a arquitetura na democracia portuguesa. E eu creio que, ao fazermos o balanço destas 5 décadas, concluímos por uma certa
identidade ou coincidência entre aquilo que é o trabalho dos arquitetos portugueses e o desenvolvimento que a democracia trouxe no país, nas condições de vida das pessoas, que é isso verdadeiramente o que significa e o impacto decisivo que teve a revolução no nosso país. Se percorrermos nas várias escalas que aqui vão ser discutidas hoje o percurso que o país atravessou, vamos sempre tropeçar ou encontrar momentos decisivos que foram marcados pelo traço dos arquitetos. Portugal transformou-se definitivamente nas mais variadas áreas, nas que elas têm a ver com o Estado Social, naturalmente, com a educação, com a área social, com a saúde, mas também muito na habitação, e aí a arquitetura tem um peso absolutamente fundamental. E o país que temos hoje, o Portugal da segunda década do século XXI, afirma-se e distingue-se de muitos outros também pela qualidade que a arquitetura portuguesa tem e que continua a ser, sem dúvida, uma das bandeiras que nos permite uma afirmação internacional. E se isso acontece no país relativamente a outros vizinhos, faço à escala a comparação com o que acontece relativamente a Matosinhos comparado com outros municípios. Eu hoje fui aqui anunciada como Presidente da Associação Nacional de Municípios, que sou com muito gosto, mas queria falar-vos mais como Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos ainda, porque também creio que somos um bom exemplo de como fomos capazes de, com os poderes que nos foram dados pela democracia, pela Constituição, e ao considerarmos a habitação como um direito verdadeiramente fundamental, não apenas inscrito nesse capítulo da Constituição da República, fomos capazes de, utilizando todos os recursos e todas as instituições e parceiros que tínhamos no território, verdadeiramente transformarmos a condição de vida das pessoas. Fizemos-lo com um investimento único público, mas também com um recurso extraordinário, absolutamente decisivo, que utilizamos com o movimento cooperativo, que foi aquele que permitiu alavancar a resposta à necessidade de habitação que o município apresentava e que nos interpela também para a reflexão que devemos fazer atual, quando se perguntou o que faz falta. O que faz falta, das muitas conclusões que podemos tirar, é sem dúvida regressar a modelos de sucesso que foram utilizados e que neste momento estão vedados por falta de mecanismos, sobretudo legislativos, não por falta de vontade, nem determinação, nem capacidade dos parceiros, mas porque o decisivo legislador ainda não tomou as medidas necessárias para que possamos regressar a modelos como esse, em que as cooperativas tiveram um papel decisivo e neste momento não têm financiamento disponível, portanto, sem financiamento, por muita vontade que existe, essas medidas não vão avançar. Mas eu dizia que em Matosinhos fomos exemplares relativamente àquilo que fomos capazes de construir e disponibilizar à população, sobretudo à mais carenciada, e queremos hoje, novamente, 50 anos depois da democracia, estarmos num novo momento, num novo impulso relativamente a esse direito fundamental. Por várias razões, desde logo porque foi criada uma lei de bases da habitação, pela primeira vez, porque foram criadas políticas nacionais de resposta à crise habitacional, mas também porque, novamente, localmente, nos organizamos no sentido de convergir as respostas e satisfazer as necessidades da população. Não posso deixar de partilhar o orgulho que temos por termos aprovado uma Carta Municipal de Habitação que define a estratégia para os próximos anos. O que faz falta em Matosinhos para os próximos 50 anos está tentado responder naquele documento, que creio ser único no país, quando nos chegam notícias de outros grandes municípios como a capital que não consegue aprovar o seu, mas nós conseguimos aprovar por unanimidade até. Portanto, são documentos que definem o que vai acontecer e que desde logo identificam o que faz falta e que servem também de farol para aquilo que muitos municípios, sobretudo os municípios do litoral, precisam de fazer, e aqui a Associação Nacional de Municípios também tem um papel decisivo, desde logo, na definição das regras que devem ser aprovadas para que mecanismos como estes possam voltar a ser utilizados e também na réplica de modelos como os que estão neste momento aprovados em municípios como os de Matosinhos. É claro que há
recursos únicos, financiamento europeu e nacional extraordinário. Todos sabemos que o Plano de Recuperação e Resiliência apostou muito no financiamento para a habitação, mas nem só o financiamento resolve os problemas. É preciso capacidade de fazer, é preciso legislação que o permita fazer. O arquiteto Nuno Sampaio trouxe aqui um tema que me parece incontornável em momentos como este, de reflexão e de balanço, o que fomos capazes de fazer. E novamente volto a Matosinhos. O que Matosinhos é uma terra que tem uma marca forte de arquitetura, de grandes projetos que transformaram o território e que hoje não é possível fazer. Não podemos escolher quem queremos, não podemos deixar a marca que entendemos ser compatível e adequada ao nosso território, porque estamos amarrados a uma teia de diplomas legislativos que nos coartam completamente a capacidade de decisão, não há nenhuma discricionariedade e estamos muitas vezes vinculados a critérios que não são os que mais defendem o interesse público e o interesse das pessoas. Portanto, uma das pistas que creio que é importante deixar no final de seminários como este, sem eu me querer antecipar aos ilustres oradores, é que o país precisa de perceber se nos próximos 50 anos quer continuar a ser o bom aluno da burocracia e mostrar contas a Bruxelas, dizendo que nós somos os mais cumpridores em termos de tramitação e, em consequência disso, termos perdido qualidade de construção, termos perdido qualidade de arquitetura, termos perdido qualidade de decisão política. Isso é daquilo que mais me apoquenta, daquilo que mais me aflige relativamente àquilo que vamos entregar à próxima geração. E eu herdei um trabalho político que foi norteado por opções estruturais, estratégicas para o Conselho e não sou capaz de entregar à próxima geração o mesmo legado porque estou absolutamente impedida de o fazer, porque o legislador pretende tudo regular, tudo prever e, em consequência disso, tudo estragar. É o que acontece. Na minha opinião, enquanto decisora diária, é a percepção de que estamos permanentemente a ser escrutinados e que esse escrutínio não funciona e, em consequência disso, há uma pior decisão e há um pior serviço público. E se isso se sente em muitos domínios, creio que este que estamos aqui a discutir, que é a arquitetura ao serviço das pessoas, ao serviço de uma comunidade, ela faz sentir mais do que em qualquer outro domínio. Por isso, eu penso que o seminário que hoje aqui vai acontecer, que prepara a grande inauguração da exposição do dia 26, é um momento também para deixarmos estas mensagens. Saúdo o facto de haver aqui também uma parceria com a imprensa, com a comunicação social, que estes dias está a passar também por momentos mais difíceis. Também há um balanço para fazer, é que comunicação social queremos entregar na próxima geração, a par da arquitetura, que são dois temas muito interessantes e muito atuais, mas dizia eu que penso que das conclusões que sairão de seminários como este e das conclusões que sairão no final deste ano em que comemoramos os 50 anos da democracia, se a democracia 50 anos depois está saudável, se o trabalho que estamos a fazer neste momento continua a ser tão transformador quanto foi aquele que a última geração realizou e se nós somos capazes, enquanto decisores, atores, todos nós somos de alguma forma atores da nossa comunidade, somos capazes de ser agentes de determinação para que o rumo continue no sentido certo e que daqui a 5 décadas se possa fazer um balanço em que se diga que este foi um momento de reflexão que permitiu uma melhoria e um realinhamento da democracia portuguesa. E é por isso que este seminário é tão importante também e eu desejo a todos muito bom trabalho. Vamos dar início ao programa do seminário com o tema A Casa, a questão da primeira habitação, o modelo das cooperativas, com a intervenção da historiadora, curadora e crítica de arquitetura, Júlia Albani. Muito obrigada. Muito obrigada, Nuno Sampaio. Muito obrigada à equipa da Casa da Arquitetura. Muito obrigada, Ana e Jorge.
Estou aqui com uma grande vontade de passar um dia e participar nestas ideias que vão dar um passeio para a vossa exposição, que é muito importante. Eu trabalhei durante as últimas 12 meses numa maneira super intensiva na questão da habitação, porque com um grupo de pessoas incríveis montamos um pequeno festival à volta de uma grande questão, a questão da habitação. Escolhemos o título, até foi o Nuno Cera que pensou neste título, Uma Revolução Assim. Mas antes de mais queria partilhar aqui duas coisas. Uma, eu acho que sempre... Eu também trabalho no Centro de Arquitetura, o Canadian Centre for Architecture, colaboramos com a Casa de Arquitetura e temos sempre a questão do acesso. E a habitação está tudo ligado ao acesso. Agora, nesta sala, eu acho que só temos que concordar que temos um problema de acesso, porque este seminário está a falar sobre um tema muito importante e estamos num dia de semana, às 10 da manhã, em que muitas pessoas que deviam estar a partilhar este seminário connosco, estão a trabalhar, não têm nenhuma possibilidade de ter acesso a esta pergunta. Eu sei que uma das colegas da Casa de Arquitetura confirmou que este evento está a ser registrado e vai ser publicado. Isto não solve o problema de acesso, só para nós temos sempre esta noção que só porque nós estamos a gravar e publicar, eu acho que uma conversa é sempre importante e também gosto muito deste formato e estou com muita honra aqui a poder falar, mas só que temos que ter noção, temos um problema de acesso. Outra coisa, gosto muito do título, O que faz falta, mas também gostava de dar um subtítulo, o que desfazer ou o que anular, porque estamos numa mentalidade de pensar o que faz falta, temos que produzir mais casas, construir mais casas, mais inovação, mais tecnologia, mas eu acho que, partilho talvez com todos vocês, é um pouco ao contrário. Temos de acelerar, temos de reutilizar, temos de reparar, porque assim não podemos continuar. Por isso, talvez faz falta tanta coisa e, sobretudo, conversas como vocês estão a montar e a vossa exposição também vai fill a gap, que é muito importante, mas não é só o que faz falta, mas o que é de se fazer. E estou a ver que estão aqui muitos estudantes, e eu acho que há uma grande mudança também agora como aprender a ser arquiteto. Há 50 anos havia falta de casas e era importante construir casas. Agora, acho que temos que pensar como devíamos mudar as leis para, no existente, podermos ser mais inteligentes, mais inclusivos, e fazer este projeto da arquitetura um projeto da comunidade. Então, uma revolução assim, luta e ficção, a questão da habitação. Antes de entrar, gostava de mostrar aqui uma coisa, porque gostei também deste primeiro S, a questão da primeira habitação. E foi entrevistada para uma jornalista da Antena, que antes de gravar para a rádio sobre o festival, ela diz: Júlia, pronto, eu acho que fiz tudo o que devia fazer. Foi à escola, foi estudar, encontrei trabalho, I did nothing wrong, mas não consigo comprar casa. Eu pensei, nestas 4 frases não há muitos erros já, porque quem não estuda também tem direito à habitação e ninguém devia ter uma casa. Eu acho que devemos partilhar a casa e pode ser a última casa, mas não temos que pensar como vamos ter acesso, vamos dar acesso à nova geração à primeira casa. Isto
Não, acho que fez sentido e por isso ontem, na viagem com o comboio, tirou esta fotografia. Esta fotografia mostra um grupo de pessoas, a Brigitte, a Peter, Ingrid, a Elaine Doris, que foram 6 ocupantes da Stillestraße em Berlim. Talvez são os ocupantes mais velhos neste momento no mundo. Eles ocuparam, em 2012, um centro de idosos em Pankow, em Berlim, depois do governo local ter decidido vender a propriedade. A casa que elas... Há também aqui um jornal que talvez vocês que conhecem este projeto também conhecem, o Guardian também escreveu sobre esse grupo, mas após 112 dias de ocupação, o Bezirk Pankow cedeu e este projeto foi tão importante porque tornou-se público um grande problema que nós estamos sempre a ignorar, que o grupo que está neste momento com dificuldade de acesso à casa, que talvez já tinham acesso, mas perderam por várias razões motivadas pelo capitalismo, tornou-se visível. E este projeto é um projeto que conheço graças a uma instituição que organizou uma grande exposição há cerca de 10 anos, a Wohnungsfrage, o título do livro que nós todos conhecemos do Engels. E o ateliê de arquitetura britânico Ensemble, que talvez também muita gente conhece, juntou-se a estas ocupantes e fizeram um livro. Este é um livro, uma série de livros que... Também, durante o almoço, talvez os estudantes, eu não queria mostrar uma foto deste livro, mas queria mesmo trazer este livro, porque isto também pode ser uma maneira de partilhar durante este seminário convosco esta atitude. A Stillestraße também estava num projeto que nós fizemos no CCA, a instituição com quem trabalho, o Canadian Centre for Architecture, que é um centro de investigação, um museu, uma casa editora, mas também produzimos filmes. E o projeto que nós organizamos, incluímos este exemplo, se chama A Section of Now Social Norms and Rituals for Sites as Sites for Architectural Intervention. E isto também, acho que para nós nesta manhã, talvez pode ser interessante, porque se olharmos para a sociedade e como mudamos, que tipo de rituais, que tipo de ritmos temos hoje, vamos perceber melhor que tipo de casas precisamos. No ano passado tivemos o convite do Instituto, do Festival Arquiteturas, mostrar 3 filmes que saíram deste projeto. O primeiro era um documentário sobre os sem-abrigos, é uma solução dos arquitetos em não evitar este grande problema que cada vez cresce, está maior, é o Michael Maltzahn em Los Angeles, é um dos 2 projetos que temos neste filme. O segundo filme, peço desculpa, isto está errado. Isto é o estilo de When We Live Alone. Fomos ao Japão para perceber como as pessoas que querem viver sozinho, como podem viver, como podemos mudar as casas, se temos cada vez mais pessoas em casas singulares. E o terceiro, está trocado os títulos, Where We Grow Older, e sobre... soluções que os arquitetos podem encontrar em conjunto, em colaboração com os municípios, em vez de continuar soluções no formato privado, organizar habitação cooperativa e colaborativa, multigeracional, e temos os exemplos de Barcelona e um outro exemplo em Baltimore. Estes filmes estão disponíveis no site também do CCA, mas também vamos mostrar em vários festivais. Agora, voltar a uma revolução assim.
O que é importante, o que mencionei no início, o problema do acesso nos motivou de, em vez de fazer este festival dentro dos muros da Culturgest, que era o nosso parceiro em Lisboa, ou do Goethe Instituto, decidimos de organizar estes vários encontros, debates, mesas redondas, sessões de rádio, no espaço público. Porquê? A nossa casa não é simplesmente uma casa entre muros, mas é o nosso habitar. Por isso, o espaço público, como também aprendemos com muitos eventos que aconteceram aqui na Casa da Arquitetura, que é o espaço público. Por isso, viajamos um pouco com o festival em vários lugares e à volta de alguns temas. E cozinhar hoje uma solução para a grande crise da habitação, temos que ter vários ingredientes. E o festival convidou várias pessoas a pensar uma solução à volta da casa através destes conceitos. Foi muito importante incluir não só protesto, violência, experimentação, mas também empatia, amor, ficção, solidão, e também indiferença. Peço desculpa, mas nós estamos aqui todos focados, vamos sair e vamos com uma certa atitude voltar a casa in our business, não é? Por isso, acho importante um festival a discutir estes temas. Aqui, este é o jornal, que está também disponível online. Nós convidamos as pessoas a nos dar perguntas. Como este seminário faz, o que faz falta, nós também perguntamos várias pessoas ao longo de alguns meses. Organizamos uma Assembleia Geral, convidamos o público em geral para partilhar o que faz falta, o que está para desfazer, e estas perguntas nos informaram como gerir o festival. Entre as conversas, conhecemos um grupo de arquitetos que decidiram, em vez de construir, investir o tempo em investigar. É a capa do segundo número da revista Justo Custo. É sobre a coabitação, mas não só no sentido em que nós todos também estamos a pensar, voluntária, mas também forçada. E estou aqui agora a partilhar uma das páginas dentro desta revista, que também sugiro a vocês consultarem durante a hora do almoço, que é um pouco perceber... não tenho que utilizar isso, peço desculpa que fiz toda esta cena. Aqui temos a organização um pouco, quais são as novas formas de coabitação não familiar. E temos aqui a coabitação escolhida, mas também forçada. E outra vez estamos com um grande grupo que nós temos que incluir quando nós pensamos a ter acesso à primeira casa. Isto é uma grande seleção de perguntas que nos oferecem chegar aos vários pontos. Não vou dar muito detalhe a isto, mas foi uma grande colaboração com o Simon Després e Léonore Labatut, que vivem já durante 10 anos em Lisboa e estão a utilizar as ferramentas de arquitetura para promover o pensamento e as conclusões. Então, o festival inclui um grande estudo de vários momentos de encontros, não só de arquitetos, engenheiros e sociólogos, mas de um grande grupo dos movimentos sociais. Posso só perguntar, aqui nesta sala, alguém que faz parte de um movimento social, como Porta a Porta, ou Vida Justa? Pois, no nosso festival colaboramos e ouvimos e partilhamos muito tempo com estes movimentos sociais, porque, sem dúvida, estamos numa situação muito complexa, não há habitação para todas e todos, se o sistema de habitação mantém-se dentro do mercado.
E quais são as alternativas? Neste momento, em Portugal, observar onde está Portugal neste momento, podemos reconhecer uma grande experimentação motivada pela sociedade civil. E esta sociedade civil está mesmo animada através destes movimentos sociais. Isto é um estilo do vídeo-ensaio que nós produzimos no âmbito do festival. Só para dar o framework, o festival aconteceu durante as últimas 2 semanas, acabou mesmo no domingo, estou ainda na energia, foram 12 dias de festival com pleno atividades, mas nós não queríamos fazer um festival que utiliza uma palavra já com a ideia de festival fogos artifícios. Não, queríamos fazer um encontro para pensar em conjunto e deixar também um documento que talvez um dia está no arquivo da Casa da Arquitetura, porque são 54 minutos de acompanhamento de cooperativas, associações, movimentos a discutir como podemos sair desta crise. E nós todos estamos a estudar os filmes que foram feitos em 74, 75 e 76, não é? São documentos, também dos anos 80, estão a fazer grande serviço, mas eu acho que é importante também olhar para o que está a acontecer agora, para saber no futuro o que mudou, quem foram os agentes e quais foram os the pathways that opened. Aqui estamos a ver uma colega do movimento Referendo pela Habitação, várias demonstrações que vocês provavelmente todos também participam, que muitas vezes acabam em frente da Assembleia. Aqui um grupo que faz parte de uma cooperativa de arroios, em plena discussão, mas mesmo antes de começar a prática de desenhar a futura modelo de habitação cooperativa, que é só perceber onde pode ser este projeto. Aqui a Filipa Roseta, já ouvimos os processos da Carta Municipal de Habitação, assistimos às várias sessões, ouvimos o que são as propostas, mas também olhamos o que está a acontecer no auditório, quem está neste momento a ouvir, quem está a participar, quais são as perguntas. Ouvimos em Coimbra, dentro do âmbito do Mais do que Casas, que provavelmente vocês participaram, várias conferências, entre elas uma da Helena Roseta, que explicou o drama que a habitação em Portugal é um sonho, não é um direito. Fomos também falar na rádio, tivemos, uma das várias sessões que tivemos, 1 hora discutir o que é a habitação cooperativa. Na prova oral com o Fernando Alvim. O Fernando Alvim depois dizia que nunca teve uma participação tão alta, tivemos tantas chamadas em todo o país a perguntar como funciona, porque toda a gente já está aqui, não podem pagar. Aqui estamos na Praça Paiva Coveceiro, é um dos sítios onde viajamos com o palco. Isto foi no Lago das Residências, que se encontra neste momento nos Jardins de Bombarda, o antigo hospital psiquiátrico, que agora está a ser ocupada, graças ao acordo que eles têm com a Câmara Municipal de Lisboa e o Ministério da Cultura, que é um jardim praticamente que acolhe não só espaços onde as pessoas podem viver e trabalhar, mas também tem uma casa para refugiados. Por isso, temos também pensar qual é o sistema no futuro da habitação, também com o sentido de solidariedade. Aqui estamos com um palco no Bairro dos Lois, no Pantera Cor-de-Rosa, e, claro, aprendemos imenso também com a exposição da Marta Sequeira no CCB Garagem Sul, que foi uma exposição Habitar Lisboa, mas tenho que dizer que a maior parte das pessoas que querem discutir como ter acesso à habitação não vai
às galerias. Por isso foi muito interessante ter este conjunto de iniciativas. Temos exposições, livros, filmes, mas também temos que fazer o nosso trabalho lá fora. Aqui fizemos um grande programa da rádio, falámos com as pessoas, queríamos mesmo ouvir o que já sabem, onde estão, qual é a vontade de participar. E temos que ter atenção, são pessoas que já tiveram 6 meses na Alemanha, 2 anos na Grécia, em França, são pessoas que vão de todos os lados fora da Europa, e isto vai ser the new normal. Por isso, não podemos evitar nada de fechar fronteiras. Vamos pensar num sistema de habitação para dar as boas-vindas e acomodar estas pessoas. Ali tivemos no Restelo mais um dia de debates e também fizemos uma intervenção artística, lançamos um open call que se chama Passa Cá em Casa, e tivemos grande resposta, mas qual era o open call? O open call era discutir o problema da habitação, possíveis alternativas nesta situação em que estamos, onde a habitação está fechada dentro do mercado, e qual é a resposta da sociedade civil. Recebemos imensas propostas, podíamos só selecionar 12, mas foram projetos incríveis, e durante um fim de semana podíamos entrar em casas privadas, assistir peças de teatro, performances, happenings. Também havia uma instalação dentro de uma tenda no Largo da Graça, onde eu entrei na tenda, e ali havia as vozes das pessoas que estão a viver, as muitas pessoas e cada vez mais que estão a viver numa casa que tem esta tipologia. E a audio installation permitia ter mesmo um contacto perto com estes membros da nossa comunidade, mas sem overstepping privacy. Foi muito importante aqui. Estamos no bairro Horizonte, uma performance que tentou explicar como em 74, 76, o SAL funcionou, pensar a arquitetura em comunidade. Aqui estamos mais numa casa privada, uma violência doméstica que nós também temos que pensar. Há pessoas que preferem não viver dentro de uma casa porque a casa está a representar a violência doméstica em todos os outputs que nós podemos pensar. A Rizoma surgiu com uma... Peço desculpa. Agora vou ver o tempo. Eu acho que comecei há 20 minutos. Não sei quanto mais tempo tenho. Pouco. 5. Bem, então, eu não vou dar o filme. O filme está disponível. Este filme, como expliquei, é um grande documento. Foi feito na inspiração do diretor italiano Nanni Moretti, que fez um filme que talvez vocês conhecem, que se chama La Cosa, que está a filmar membros do Partido Comunista no momento em que eles discutem como se pode encontrar outro nome para o partido. Pronto, mas nós queríamos fazer a casa, uma revolução assim, e com o arquiteto Tiago Mota Saraiva e o artista Nuno Cera fizemos este filme. Filmamos, como expliquei, vários encontros das iniciativas. Fazem muito bem. Há muito movimento social nos bairros, em quase todos. Nós é que nos conhecemos. E a realidade é tão má que as pessoas estão nos bairros sociais a lutar, principalmente os do PER, para estar no nível 0. Mas aquilo que se está a apresentar agora, isto não é o início do processo. É a fase antes do início do processo, caso ele exista. Nós temos uma uma resposta localizada e queremos despertar do centro, ou seja, o centro dessa resposta localizada. E era aqui.
Pronto, agora não vou explicar um pouco o que foi discutido durante o festival, mas claro, vocês todos conhecem, espero que conheçam a Sara Briz, que também é uma especialista. A Sara está envolvida na exposição? Não? Ela está a trabalhar na rede Coabitar, que é uma grande energia entre os poucos, e tenho que dizer são poucos, porque em Portugal há cooperativas, já há muitos anos, não é só nos anos 70, já no século XIX havia cooperativas, mas pronto, neste momento temos poucas e as várias cooperativas estão em diferentes momentos. Alguns já têm o financiamento, mas não têm o sítio. Alguns já têm o sítio, mas não têm o desenho. Pronto, mas a rede Coabitar é, para quem queira saber o que está a acontecer, a go-to place. Eles fazem encontros cada ano. O próximo vai ser em março de 2025 em Évora e nós filmamos e assistimos a anterior em Lisboa e vocês podem conhecer as atividades. Agora, voltar ao nosso problema do meio ambiente, pronto, quero agora acabar com isto, porque um livro que li sobre a ganância, o amor e outros materiais de construção do Carlos do Amaral, estamos a ler frases que falam sobre uma situação em 58 ou em 45, mas parece-me que ele escreve hoje. Mas também escreve sobre uma situação que Portugal está a partilhar com muitos outros países. E agora, temos uma novidade, em breve vamos ter um comissário para a habitação no Parlamento Europeu e durante o festival ouvimos sempre, temos que alterar a lei, temos que fazer políticas de habitação, mas como podemos fazer isso? Temos que fazer ao nível europeu. Eu agora estou aqui a mostrar uma iniciativa que se chama House Europe. O House Europe é uma recomendação para o Nuno Sampaio, a Casa de Arquitetura, porque o House Europe é um network de montes de faculdades, museus, plataformas de arquitetura, mas não só, que estão a se mobilizar para alterar a lei. Ou seja, aqui, we demand a right to reuse for existing buildings based on 3 key pillars: tax reduction for renovation works and reused materials, fair rules to access the risk and potentials of existing building, and new values for embedded CO2 in existing structures. Isto, como referi no início, o que desfazer em vez de o que faz falta é muito importante também. Em Portugal temos muitos edifícios que podem ser transformados em habitação ou melhorar o nosso habitar, mas precisamos que se mude, altere algumas coisas na lei. Por isso, vocês podem ter acesso, vocês podem ver os filmes e acho que é isto. Obrigada. Chamo para se juntarem à Júlia Albani no debate deste tema os arquitetos Aitor Varia Ouro, Paula Del Rio e o jornalista Valdemar Cruz, que fará a moderação. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação dos oradores. A seguir, farei uma pequena introdução ao tema que vamos aqui discutir e depois avançarei com algumas perguntas. Portanto, então, temos Paula Del Rio, que é arquiteta formada pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid, da Universidade Técnica de Madrid. Possui um Master em Projetos Arquitetónicos Avançados pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid. Frequentou a Glen Marcuti Masterclass na Austrália. Candidata a doutoramento com investigação, habitação a concurso
uma oportunidade agarrada no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. É professora de Projeto e Construção no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. Trabalha desde 2014 com João Branco no Escritório de Arquitetura Branco Del Rio Arquitetos, em Coimbra. Obtiveram o primeiro prémio Habitação Coletiva Avenida Joaquim Campos, em Setúbal, 2023, e Habitação Coletiva em Alcaniça, Almada, 2021. Aitor Varea Oro é arquiteto e doutor pela Universidade Politécnica de Valência, Espanha. Vive e trabalha em Portugal desde 2014, onde atualmente é investigador no Centro de Estudos em Arquitetura e Urbanismo da FAUP. O seu trabalho debruça-se sobre a democratização da arquitetura, sobretudo a partir de 3 eixos: prestação de apoio técnico ao poder público para que territórios e agregados precários possam aceder aos instrumentos de financiamento existentes, acompanhamento e tradução das políticas de habitação para que o maior número de cidadãos possa pronunciar-se de forma informada sobre os seus direitos e agir em conformidade, e sensibilização e capacitação de técnicos para que a execução das políticas seja cada vez mais ágil e qualificada. Júlia Albani, que acabamos de ouvir, nasceu na Alemanha, é historiadora, curadora e crítica de arquitetura. Trabalhou na Trienal de Arquitetura de Lisboa, foi a co-curadora do Pavilhão de Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza em 2010 e trabalha desde 2016 no Canadian Centre for Architecture. Como crítica, colabora com revistas internacionais de arquitetura e cultura, é curadora do Festival Uma Revolução Assim, de que agora acabou de falar abundantemente. Bom, então, antes de mais, eu não sei se o disse, mas agradeço a presença de todos e, de alguma forma, acho até bastante interessante assinalar aqui 2 factos. Um foi abundantemente referido pela Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos, que é o local onde estamos. O local onde estamos, o Conselho, que é Matosinhos, que é, porventura, um dos concelhos onde mais longe e mais intensamente foi levado o ideal cooperativo na área da habitação, como a Sra. Presidente da Câmara explicou, não agora, em anos anteriores, mas foi uma experiência muitíssimo interessante. O outro aspecto tem a ver com hoje, com a data. Hoje mesmo, à noite, na Associação Mirafórum, em Campanhã, será apresentado um espetáculo organizado por ativistas sociais, ativistas colaborativos, que se intitula Se Abril se Cumprisse, o nosso teto não era o céu. O que é um manifesto interessantíssimo que creio que tem tudo a ver com o que vamos discutir aqui e, nesse sentido, eu passo a fazer uma breve introdução ao tema. A Constituição Portuguesa consagra desde 1976 a habitação como um dos direitos basilares para a vida democrática. Afirma no artigo 65 que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Diz-nos ainda que cabe ao Estado, entre outros deveres, incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução. Este artigo conclui com um ponto 5, segundo o qual é garantida a participação dos interessados na elaboração dos instrumentos de planeamento urbanístico e de quaisquer outros instrumentos de planeamento físico do território. Ou seja, estamos perante um texto que equaciona a hipótese de discutir o direito ao lugar, no sentido em que a habitação, lugar e cidade formam uma triangulação inseparável. Não obstante estes belos princípios, a crise da habitação é hoje um problema dramático e global sobre o qual se têm debruçado arquitetos, urbanistas, políticos, técnicos, investigadores e cidadãos. Já agora, ontem, como sabem, foi apresentado o novo Orçamento de Estado, que no capítulo da habitação começa por dizer que Portugal vive uma situação dramática do ponto de vista da habitação. O problema é que depois não é elencada nenhuma nova medida, ou nenhuma medida capaz de uma forma coerente e sistemática atacar este problema.
Bom, se recuarmos um pouco, percebemos que em 1974 Portugal vivia uma situação gravíssima do ponto de vista da habitação. Logo após o 25 de abril de 1974, o arquiteto Nuno Portas, à época secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, cria o SAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local. Apesar da sua pouca duração, foi um programa com um impacto transcendente, ao ponto de ainda hoje ser uma referência absoluta no contexto das experiências inovadoras no âmbito do habitar em Portugal. O SAL juntava moradores de bairros ou núcleos de bairros, chamadas barracas, que se organizavam em associações, e também arquitetos e o Estado, enquanto financiador da operação. Tratava-se de assumir o direito à cidade, uma cidade co-construída, onde se pensava o espaço habitado, também a partir de quem o pratica. As mudanças ocorridas durante o processo revolucionário ditaram a extinção de um projeto não apenas inovador, como ele próprio revolucionário pelo modo como questionava as tradicionais políticas de habitação. 50 anos depois, o panorama habitacional continua a ser desolador. Portugal tem uma das menores percentagens de habitação social da Europa. Estima-se que apenas cerca de 2 a 3% do parque habitacional nacional seja destinado à habitação social. Assiste-se a uma preocupante degradação do parque habitacional existente, com infraestruturas precárias e falta de investimento na renovação. As políticas públicas não investem em novas habitações sociais a preços controlados ou em cooperativas. A habitação social continua a ser concentrada em zonas específicas, muitas vezes afastada dos centros urbanos e com menor acesso a transportes públicos. Há uma grande estigmatização com associação a problemas de criminalidade e exclusão. Temos claramente um problema de deficiência de programação de habitação pública, com consequências devastadoras para os jovens à procura da primeira casa, enredados numa financiarização da habitação, que levou inclusive ao cada vez menor investimento no setor cooperativo. Apesar de tudo, o modelo das cooperativas de habitação dá tímidos sinais de recuperação, com novos instrumentos em experiências pioneiras. Neste debate, vamos tentar perceber quais são as razões para esta gigantesca crise habitacional. Como é que se chega hoje a uma primeira habitação, qual é a função do Estado e do mercado neste contexto. E, nesse sentido, eu lanço a minha primeira pergunta, porque sabemos que após a Segunda Guerra Mundial, grande parte dos Estados, muitos Estados europeus tiveram um forte investimento em políticas sociais, nomeadamente a habitação, que era fundamental até para a reconstrução das cidades. Entretanto, a partir dos anos 70, meados dos anos 70 e anos 80, com o advento do neoliberalismo, assiste-se a um retrocesso absoluto deste tipo de políticas. De reação à parte, eu vivia em direto este processo, porque nos anos 80 eu estudava em Londres, é o tempo da Primeiro-Ministro Margaret Thatcher, que iniciou uma política de completo desmantelamento das políticas sociais e, em particular, da habitação. Entramos naquele processo de cada um proprietário, a financiarização levou a extremos absolutos e hoje o acesso a uma primeira casa ou o acesso à casa tornou-se um pesadelo. Talvez começar justamente pela pergunta que aqui está. O que é que faz falta? Porque é que aqui chegamos e o que é preciso fazer para inverter este tipo de situações? Podemos começar pela Paula. Obrigada. Bom dia a todos. Uma pergunta dificílima. Eu não vinha a pensar nisso. Nós somos arquitetos e estamos a trabalhar para o Estado a fazer habitação. Quer dizer, temos um ponto de vista muito específico sobre a situação que não sei se é a solução. Ou seja, o Estado a promover a habitação é só uma peça de um puzzle muito maior, mas é a peça em que nós estamos a pensar e a trabalhar. E por isso nós questionamos-nos constantemente, ou seja, nós começamos a trabalhar para o Estado Central e nós apercebemos muito rapidamente que o Estado não tinha estruturas nenhumas, ou seja, é como se
tivessem aparecido, este problema tivesse 5 anos, não havia experiência, não havia conhecimento acumulado sobre o que é que significa o Estado entrar no negócio da habitação. E nós pensamos que essa é uma reflexão totalmente fundamental, que é qual é o papel do Estado promotor. Ou seja, quando... Isto é uma conversa que é tangente à questão das cooperativas, na verdade, mas que é igualmente pertinente, que é se vamos promover a habitação, que é e como, qual é o sistema pelo qual isto acontece. E essa reflexão não está feita, está-se a trabalhar em base a uma série de preconceitos herdados e não questionados. E por isso estão-se a repetir erros ou situações que vão dar aos mesmos sítios, isso achamos nós. O que quer dizer, o Estado faz as suas próprias regras e as regras com que está a funcionar fazemos a habitação igual à do mercado, mas mais pequena e com um limite de custo. É tudo o que há a dizer. Por isso, os projetos e a resposta dos arquitetos e não sei o quê, não importa muito, porque a habitação, ou estamos habituados a chamar a habitação a uma coisa que dá para viver, mas que na verdade é um produto financeiro. A habitação coletiva atual é um conjunto de materiais postos todos juntos para poder entrar no mercado e serem transacionáveis de uma forma fácil. E é uma coisa que é curiosa porque é uma coisa que absorve muito rapidamente a matéria. Quer dizer, Portugal não era um produto financeiro e em menos de 10 anos se transformou num produto financeiro. As casas de toda a gente. E esta financiarização da construção, o Estado não se coloca de lado, participa com o seu produto, que é só mais pequeno e mais barato, que na verdade não é mais barato porque a regulação é tal que o Estado simplesmente está a fazer habitação mais barata, descurando a cidade mais lá fora. Mas na verdade é que eu vivo e quase todos vivemos em casas construídas pelo Estado na ditadura. O que quer dizer, estas casas que o Estado constrói em solo público estão preparadas para ser absorvidas pelo mercado financeiro das casas pequenas, que também já vimos que funciona. E nós achamos que essa reflexão sobre será que é este o papel do Estado ou existiria a possibilidade de construir uma coisa que são casas, ou temos que inventar outro nome porque as casas são um produto financeiro, que não seja possível que esteja galvanizado contra a financiarização e dizer, ok, já é uma parte do mercado que é financeiro e uma parte que é social. E como é social, não é a Júlia disse no início, se calhar ninguém devia ter uma casa. Provavelmente é o que temos que acomodar-nos com a ideia de que as próximas gerações não vão ter uma casa, o grande investimento da vida não vai ser uma casa, vai haver outros. E a casa passa a ser uma espécie de bem comum, uma ideia coletiva país quase, e o papel do Estado é traçar essa linha entre o que é um produto financeiro e o que não é. E essa é uma possibilidade, achamos nós. Heitor, poderias juntar a essa reflexão uma pergunta que foi deixada pela Paula, que qual é o papel do Estado promotor neste processo? Eu acho que consigo, não sei, conseguem ouvir bem? Sim? Pronto, eu acho que consigo pegar nesta questão, a partir da questão que o Valdemar colocou, que eu acho que é bastante pertinente. Eu parto de uma experiência e uma pergunta. A pergunta é, eu sou bom no meu trabalho. O meu trabalho faz o bem? Eu, a partir do meu trabalho, deixo o mundo melhor? É perfeitamente possível sermos muito bons numa coisa e que essa coisa não contribua para fazer o bem. A primeira ideia fica aqui.
Uma experiência, eu vim, ou melhor, voltei a Portugal em 2014, e na altura estava-se a comemorar os 40 anos do SAL e do 25 de Abril, mas pronto, eu vim cá por causa do SAL, e uma das intervenções que mais me chamou a atenção foi o do seu mentor, o arquiteto Nuno Portas, que ele disse que chegou ao SAL e ninguém estava preparado. E continuamos a não estar preparados. E passaram 10 anos. E eu acho que menos preparados estamos ainda. Nunca tivemos tanto dinheiro para investir em habitação. E nunca estivemos tão pouco preparados. Chegou o financiamento, não havia projetos. As pessoas que mais precisavam de habitação não tinham projetos à sua disposição. Não havia técnicos no terreno. As carências estão invisibilizadas. E eu defendo aqui uma teoria que é que nestes 10 anos andamos todos muito ocupados em ter razão e ninguém andou preocupado em ter impacto. E a minha pergunta é se os espaços a partir dos quais trabalhamos servem para nos capacitarem, para que, transcorridos 10 anos, nós estamos todos mais capazes. E eu acho que cada vez estamos mais fragmentados e com menos capacidade de reconhecer o mundo em que nós vivemos. Pego já na sua pergunta. Eu acho que nós precisamos de uma mudança de paradigma. O marco que colocou é absolutamente crucial, é importantíssimo. O mundo mudou a partir da altura em que a senhora Thatcher e o Sr. Reagan se entenderam para mudar o paradigma. Vamos falar na senhora Thatcher. The right to buy. Desmantelamento do Estado. Passou, não estou certo do número, mas acho que antes da senhora Thatcher havia cerca de 40% dos arquitetos que trabalhavam na função pública, hoje não chega a 1% no Reino Unido. E há outra questão, que é o estigma. Há uma classe operária que passou a ser perseguida e estigmatizada. As pessoas não vivem melhor porque não fizeram por viver melhor. Não mereceram, não fizeram por merecer. Nós devemos olhar ou de que forma é que nós devíamos olhar para isto? Eu não partilho minimamente as ideias da senhora Thatcher, mas que entre nós olho com alguma admiração a capacidade que ela teve para mudar o mundo. Quando ela foi questionada sobre qual foi a sua maior criação, ela respondeu: Tony Blair e o novo terrorismo. Eu acho que uma pessoa consegue impor a sua agenda quando faz com que os outros se expressem nos seus termos. E nós ainda vivemos isso. Cuidado, mesmo os que estamos a tentar combater o neoliberalismo, e eu movo-me em círculos, onde os neoliberais são o bicho-papão, são os maus. Mas eu ouço poucas pessoas dizer: sim, mas é a malta que tem um plano e que está a concretizar o seu plano. Só para justificar que eu venho da academia e tal, o que é que eu entendo por neoliberalismo? É um regime histórico que cria subjetividade. Mete-se nas cabeças de todos nós. Ou seja, não só nas cabeças das pessoas com quem nos damos, com os pares, com as pessoas que pensamos mais ou menos o mesmo, frequentamos os mesmos círculos, consumimos os mesmos produtos culturais. Não. O neoliberalismo entra-nos pela casa dentro, a todos nós. Por 3 razões principais. O neoliberalismo é a humanidade medida, é um sistema de valores e é uma moeda de troca. Unidade medida porque não há pobres. Como eu referi, há pessoas que não sabem utilizar as oportunidades que o mundo lhes pôs à frente. Sistema de valores. Bem, é claro, quem aqui ia ajudar, quem aqui ia apoiar alguém que não fez por merecer? Estas pessoas, atualmente, são vítimas de uma fiscalização e de uma culpabilização terrível. Subsídio dependentes, não é? Os piores subsídio dependentes são os que se sentam à mesa com quem decide para criar os subsídios de que vão usufruir. Mas esses são respeitados. E a outra moeda de troca, uma pessoa até pode participar de uma forma ativa ou pode tentar ter um papel, mais ou menos ativo, ou mais ou menos de acordo com aquilo que pensa, desde que assuma as regras. Eu posso ser investigador desde que cumpra as regras da FCT. Eu posso ser ativista desde que me encaixem em certo tipo de chavões, em certo tipo de questões.
nós não podemos ligar as várias bolhas. E porquê é que nós não podemos ligar as várias bolhas? E isto já foi um teórico italiano, Antonio Gramsci, já explicou isto. Assaltar o castelo do poder é uma coisa tramada, porque o poder o que faz é criar trincheiras e cada um de nós vai ficando numa das trincheiras. Os artistas, vou generalizar, nas exposições, os arquitetos nas obras e os intelectuais nos livros. Cada um fica com a ilusão de que está a contribuir, de facto, para alguma coisa. São muito bons no seu trabalho, não sei se esse trabalho serve para fazer o bem, tenho as minhas dúvidas. Vou acabar esta parte com uma ideia. 25 de Abril, 3 palavras: liberdade, cooperativas e sal. Em Espanha, quem mais está a capitalizar a liberdade é quem mais quer cortar o Estado. A palavra liberdade está muito associada aos partidos que apostam mais na desregulamentação, por exemplo, do mercado. No contexto português, cooperativas e sal são duas coisas boas, está muito bem, soam bem, mas eu acho que nós às vezes temos de ter a maturidade de diferenciar um conceito que por filiação ideológica nos interessa, de aquilo que se pode fazer a partir desse conceito, sem questionar as regras que o neoliberalismo impôs. O processo SAL, falava o Jorge, que é um processo mítico, não sei se mítico ou mitológico, e se eu tenho que escolher entre as várias mitologias associadas ao SAL, o SAL quase que se converteu num unicórnio. É uma coisa que aconteceu uma vez. Eu acho que, mais do que um unicórnio, temos de aceitar que o SAL foi um centauro. Metade homem, metade cavalo, não é? Metade construir arquitetura, metade criar espaço para que essa arquitetura possa ser proposta. E esse espaço não se cria nos ateliês, esse espaço não se cria, ou não se cria só nos ateliês, não se cria só no desenho. Cria-se na conversa com as pessoas que decidem a política de habitação e que implementam a política de habitação. Estamos aqui a falar, mais uma vez, de figuras como Nuno Portas. É muito difícil que os arquitetos possam participar dessa conversa sendo apenas metade do centauro, vamos dizer o cavalo, deixando a outra metade, a metade humana, para pessoas que são economistas, políticos, you name it, o que for. Mas os arquitetos não estão aí e nós precisamos de restituir essa unidade. O SAL não era um unicórnio, não foi um unicórnio, foi um centauro. E falta a parte de criar espaço. Querem a prova? A prova é que neste momento, se vocês forem ao portal Mais Transparência, das 26.000 famosas casas que têm que ser construídas, só foram contratualizadas 17.000. Passamos 10 anos a comemorar o 40 aniversário do SAL, agora estamos no 50. Porquê que não havia projetos? Porquê que no dia a seguir o Instituto de Habitação não foi inundado de bons projetos para pessoas que precisavam? E eu acho que devíamos deixar de falar no SAL. Como dizia, acho que era o William Faulkner, you have to kill your darlings. Acabou de falar do SAL, vamos falar do Grimaud, onde estava o Nuno Teotónio Pereira. Era o mesmo do que o SAL, antes de haver condições, ser alguém a tentar fazer contra a corrente. Era o que nós devíamos fazer. O que é que nós temos de fazer? Esperar pelos carros de combate na rua, aguardar por uma revolução, esperar a que as pessoas pensem como nós? Não, temos de nos entender com os diferentes. O problema é que, como cada um de nós está na sua gavetinha, estamos separados, naquelas trincheiras que se criaram para defender o assalto ao castelo, esta revolução não vai acontecer na forma que nós a conhecemos. Temos de criar moldes para chegar a pessoas de uma forma laica, pessoas que querem o mesmo do que nós por outras vias, sem estar necessariamente no nosso quadrante ideológico. Cooperativas, o último exemplo que eu dou. As cooperativas tornaram-se num objeto de desejo. Quando eu cheguei a Portugal, a imagem que as cooperativas tinham não era muito boa, estavam desativadas. Neste momento, quem é que não quer montar uma cooperativa? E acho que é bom que as pessoas se entendam e tenham capacidade para lançar os seus projetos. Tenho algum receio que com esta questão das cooperativas e de criar uma ilusão de que se as pessoas se entenderem e vivem juntas, várias gerações e estas coisas todas, nós estamos a criar, penso que em cinema se chamava um MacGuffin, não é? Uma coisa que a gente vai atrás disso enquanto o assassino está do outro lado. E as pessoas estão entusiasmadas a falar em cooperativas, e enquanto estão entusiasmadas a falar em cooperativas, estão alegres, não falam em regulamentar o mercado, porque as cooperativas resolvem o problema neste momento daqueles que são elegíveis para entrar nas estruturas cooperativas atuais.
Eu desejo a melhor das sortes e que façam grandes projetos e que sejam muito felizes. Algumas das estruturas que estão a funcionar e que estão a utilizar muito bem a linguagem. Há uns dias estava a ver um spot de uma cooperativa muitíssimo bem feito, onde havia uma música, piano. A escala estava muito bem escolhida, era uma escala pentatônica, 5 notas, pentatônica maior, tiraram o Mi e o Si, portanto não há meios tons, é uma escala com muitos saltos. Tem só a quinta bemol, que é assim meio dissonante, ou seja, é meio marota a escala. E esta melodia só parava no momento em que a mãe faz uma festinha à filha, num entorno paradisíaco, com um jardim, com idosos, com uma família onde o pai é negro, pronto, tudo idílico. O que é que estão a vender? A única coisa que nós não lhes podemos comprar, que não nos podem vender, que é o tempo. O tempo. Ou seja, nós temos um mundo que está a explodir lá fora e a solução é encerrar-me numa bolha de felicidade com os meus. Se calhar eu sou bom a criar uma estrutura dessas, se calhar eu tenho capacidade para integrar uma estrutura dessas. Faz bem ao mundo que eu me isole dos problemas do mundo. Não há grandes diferenças em relação ao meu condomínio. Nós também temos um jardim em frente à casa, também temos vizinhos negros, também temos vizinhos velhotes. E a única diferença é que no mundo onde eu vivo, em vez de dar-se bem, há problemas de discriminação racial, de racismo. E estas coisas não são problematizadas. Nós andamos atrás de uma ilusão sem problematizar o mundo em que nós vivemos. A partir das estruturas que nós temos, do sistema de relacionamento que nós temos, das unidades de medida a partir das quais medimos se somos bons ou somos maus, estamos a deixar o mundo melhor ou estamos a deixar o mundo pior? Podemos debater se a burocracia é boa ou má. Acho que temos de debater sobre a decência das pessoas que implementam as leis e que usam os espaços cinzentos que existem para fazer o bem. Saiu há 2 dias uma sondagem no El País. 25% de eleitores do Vox acha que o fraude fiscal não é uma coisa tão grave assim. 15% do Partido Popular pensa que não é uma coisa tão grave assim. Se calhar os partidos da esquerda não estão tão longe dessa percentagem. Temos um sujeito que tem alguma probabilidade de vencer as eleições norte-americanas com uma atitude ética com um mundo que é complicada. Conseguimos, a partir das pequenas vitórias parciais que nós temos a partir dos espaços que ocupamos, além de ser bons no nosso trabalho, deixar o mundo um pouco melhor? Eu acho que a resposta está naquilo que a Margaret Thatcher nos deixou, que é cada um por si só. Podemos ser muito bons a partir da escala de medida que a nossa etiqueta nos atribui e o somatório de um conjunto de virtudes é uma catástrofe absoluta. Portanto, eu acho que temos que começar a formular não só a arquitetura, mas tudo o que vem atrás disso, a partir de um conjunto de valores. Isto vale a pena ser feito, isto faz bem a alguém, para além de mim. E para isso temos de fazer uma coisa muito difícil, que é assumir que se calhar não temos tanta razão como nós pensamos, começar a ouvir mais os outros e descobrir aqueles formatos que nos permitam que as intervenções sejam acessíveis a uma maioria, sustentáveis no tempo, replicáveis e chegar a essa massa crítica, a essa maioria de pessoas que estamos a perder e que estamos a perder também do lado dos valores, entre os quais seguramente nós próprios. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para partilhar. Júlia, mantendo a ideia da pergunta inicial, que não sei se entretanto já foi esquecida, mas de qualquer forma, e até porque foi mencionada vários exemplos de Berlim, e que é uma realidade que creio que conhece bem, eu pergunto se não há aqui um problema também que é ele, ao mesmo tempo sociológico e político, no sentido em que por exemplo, ao contrário do que acontece em Berlim, quando se pensa em casa, pensa-se na perspectiva de proprietário, de comprar a casa,
não é? E se esse não é também um problema que tem de ser ultrapassado e que passa pelas políticas colaborativas, cooperativas e sociais, e associativas, quero dizer. Sim, eu acho que é mesmo este problema da propriedade, uma luta fortíssima que está a acontecer no campo neste momento, porque estamos na ideologia que o português quer ser proprietário, porque recebeu, nos anos 90, imenso dinheiro para ser proprietário, agora ainda não é proprietário, porque ainda acabaram hipotecas, mas pronto, agora temos que reversar isto. Eu acho que estas iniciativas de criar habitação em propriedade coletiva, ou seja, não especulativa, é o que faz falta. Existem muitos poucos, eu acho que na introdução alguém mencionou isso, nós não temos bancos éticos em Portugal, é muito complicado organizar o financiamento e também temos que olhar com muita crítica aos grandes projetos de habitação cooperativa que existem na Suíça, na Alemanha, França, também Espanha. Aprendemos imenso neste momento com a Espanha, mas temos que também ter cuidado. Há sempre um problema de acesso. Há pessoas que não conseguem entrar na habitação coletiva se não existe esta variedade de constelações, porque há várias constelações para montar um projeto de habitação acessível. Pode ser uma mistura entre habitação social, habitação colaborativa e coletiva, mas temos que fazer ainda mais trabalho. Mas a primeira coisa, e por isso também tivemos um filósofo, Pierre Retois, há 2 semanas em Lisboa, que nos falou sobre esta ideia como atacar o grande problema da propriedade. Ou seja, um proprietário de uma casa que está vazia está com o direito à propriedade, mas uma pessoa que está sem casa está no direito, na Constituição, ter direito à casa. Então, como vamos resolver este problema? Eu só posso recomendar este livro do Pierre, que ainda não existe em português, existe em espanhol, mas La Part Commune é um grande livro sobre isso. Mas outra coisa que faz falta, eu sou alemã, cresci na Alemanha, ninguém nunca me põe na cabeça comprar uma casa, nunca. Até eu tinha medo de comprar uma casa, porque o que eu vou fazer com uma casa que depois não quero? E isto é uma grande oportunidade, agora, esquecer de ser proprietário, porque entramos numa flexibilidade que talvez também faz falta. Ou seja, eu entro com 2 filhos e um marido numa situação de uma casa, mas separamos-nos, agora estamos com um grande problema, não temos recursos para pagar 2 apartamentos. Ou quero viver com uma família alargada, porque talvez sou solteira e quero dar apoio a pessoas. E esta flexibilidade neste momento não existe. A Ordem dos Arquitetos desenhou montes de casas no projeto agora não tenho o nome do programa aqui em Portugal, mas ficámos surpreendidas sobre a inflexibilidade destas casas. E isto foi também uma crítica que nós ouvimos em Coimbra, naquele seminário. Mas eu acho que temos olhar para o problema com novas constelações e, o último que quero dizer, a interseccionalidade deste problema. Ou seja, estamos sempre a olhar para um grupo que está com problemas, mas o grupo é muito maior, é muito mais complexo e isto também na Alemanha, na Suíça, ainda ninguém atacou este problema, porque esta an intersectional solution é muito difícil e vamos precisar mais de 2 gerações, acho eu. Paula, a Júlia mencionou já várias vezes um conceito que me interessa muito, que é o problema do acesso. E nós constatamos que, muitas vezes, que à volta das políticas
públicas que são desenvolvidas, nomeadamente até nas câmaras municipais, muitas vezes é o valor da renda que determina que agregado é que tem acesso à casa e não o contrário, isto é, o rendimento do agregado a determinar o acesso à casa. Esse é um problema real, essa é uma questão que tem e deve ser discutida. Sim, mas, quer dizer, aquele momento do acesso às casas que o poder público disponibiliza é só o fim de uma linha e, na verdade, há muito poucas dessas casas. Ou seja, claro que é preciso fazer um desenho dessas políticas. Desculpem, eu aqui, Sim. evidentemente, estou a referir-me, porque é a situação que se passa em Portugal. Normalmente são os agregados de muitíssimo menores rendimentos que estão nesta equação. Claro, porque o fundo, provavelmente, desta questão, que é por isso, a Júlia estava a lançar, esta questão é uma questão de tempo. Temos uma mistura entre muita urgência e muito pouco, e questões que precisam de muito tempo para se desenvolver, porque isto, na verdade, é uma questão urbana. É uma questão de urbanismo, de decisões valentes sobre densidade, sobre tecido, sobre mistura social. Ou seja, já está provado, e Portugal não tem, a Espanha também não, os grandes problemas da barreira social na periferia que há, por exemplo, na França, mas estão aí. Ou seja, qualquer investimento em habitação, nesta orientação que o PER foi um bocado por ali, na verdade, de produzir muito onde for, dar uma casa sem cidade, sem infraestruturas, sem dignidade, sem possibilidades de intercâmbio, sem mistura social, nem de usos, nem de nada, é desastrosa. E essa opção que está sempre ali, não é porque dá medo, porque é rápida. Por isso, todas estas respostas quantitativas de quantas casas é que já fizemos, quantas casas é que vamos fazer, temos que mudar, porque a resposta não pode ser quantas mais melhor. Isso é muito perigoso, porque entramos na produção, não é? Esta questão pós-Segunda Guerra Mundial, vamos produzir muito rápido. Já aprendemos muito disso. Uma pessoa não pode deixar de olhar para trás e dizer calma, porque o tecido que cose tudo é a cidade. Se fazemos isto tudo sem cidade e continuamos a fazer guetos e fazer isto que estavas a dizer, que é, vamos resolver o problema dos pobrezinhos, ou vamos tirar as pessoas da rua. Todas estas linhas sociais dramáticas não resolvem problema nenhum. Ou seja, ou se desenha uma cidade capaz de misturar, que pode ser por crescimento ou pode ser por estudo dos vazios e os imensos espaços de cozedura, não sei se diz, que ainda se podem cozer nas cidades portuguesas, que são super porosas, e é uma oportunidade fantástica. Como não são muito densas e muito coesas, há muito por fazer dentro. E essa decisão sobre que esta realidade, por exemplo, nós trabalhamos em Coimbra e o poder político ainda não se apercebeu que a habitação pública agora não é para os pobres, que é para todos. E esta nova verdade está a entrar muito devagar, porque ainda não é tão visível, sobretudo fora das grandes cidades, mas já está aqui. Heitor, uma outra questão, quer dizer, porque vocês são arquitetos, qual pode ou deve ser o papel da arquitetura no fomento de uma habitação ou de habitações de inclusão social? Eu falei há pouco da necessidade de criar um espaço onde a possibilidade da arquitetura seja formulada. Neste momento, o arquiteto, grande parte do seu trabalho acontece quando decisões foram tomadas. Já é um quadro de encargos, melhor ou pior, é executado. Tem que haver arquitetos a participar na parte anterior da tomada de decisões. Eu ouço imensos colegas a queixar-se
dos concursos do IRU, da lei dos contratos públicos, de mil e umas questões, com todas as razões do mundo. Agora, acho que também é ingênuo pensar que de um universo onde as pessoas não têm experiência sobre o que é uma obra, o que é o pensamento espacial, como é que nós podemos utilizar o espaço para resolver problemas, para ter uma sociedade mais coesa. Se há pessoas sem essa formação a tomar decisões, não nos devia espantar que as decisões que daí saiam não sejam favoráveis para uma boa prática da arquitetura. Logo, a primeira questão é criar este espaço onde a probabilidade da arquitetura vir a existir seja maior. E depois tentar ajudar a traduzir. Vocês não sabem, mas nós temos aqui um ecrã com uma contagem decrescente, acabou de passar a vermelho. Faltam 5 minutos. E criar um espaço onde nós possamos traduzir o que de facto está a acontecer. É verdade que estamos obcecados com a questão dos números. Os 26 mil agregados, agora são 59 mil. Quem é que eles são? Sabe-se lá quem é que eles são. Temos de cumprir metas. Mas eu sinto falta de um espaço onde nós possamos traduzir alguns dos problemas que nós temos. Toda a gente sabe os problemas que nós temos, por exemplo, municípios como Odmira. Odmira é um município que, segundo as estratégias locais de habitação, tem mais agregados sinalizados na estratégia local de habitação como estando em situação de indignidade habitacional. Sabem quantas soluções estão contratualizadas no âmbito do PRR? 13, em Odmira. As comunidades ciganas que estão excluídas sistematicamente do acesso a... Onde é que uma pessoa se queixa sobre isso? Não existe um espaço onde nós possamos explicar como a segregação espacial produz desigualdades sociais que conduzem ou são alimentadas pelo ódio. A mesma sondagem de que eu estava a falar há pouco falava também, cada vez há mais espanhóis a pensarem que há demasiados imigrantes no país e provavelmente se nós fizéssemos a sondagem cá em Espanha, cá em Portugal, eu já nem sei onde é que eu estou, em Portugal, era um pouco a mesma coisa. O que é que o arquiteto pode fazer? Traduzir e dizer, meus caros, nós aqui temos um problema do qual não estamos a falar com a importância que nós devíamos. Não só sobre o objeto, mas também sobre o acesso e as estruturas que tornam praticamente impossível este acesso. Não existem estruturas onde alguém possa dizer é um problema que em Odmira só existam 3 soluções ou que em Beja não haja soluções para a comunidade cigana. Isso não existe, esse espaço devia existir. Bem, como já perceberam, o nosso tempo está aqui no limite. Eu tenho uma pergunta que, no fundo, vou deixar para a Júlia e para a Paula e que tem a ver com isto. Será que a capacidade para, mais do que estar a construir de novo, reutilizar o existente, dando-lhe novas funções, será o grande tema para o futuro das cidades? Sim. Júlia. Sim. Estou mesmo feliz que isto, porque é um desafio, pode ser, é a única maneira, acho eu, it's the only way forward. E há já várias propostas que estão a observar a utilização dos espaços. Por exemplo, quando esta sala não está a ser utilizada, o que está a acontecer neste momento aqui? Nada, talvez. As constelações dos sítios, dos espaços durante um período de 24 horas, como podemos repensar? Como pode ser o design, quais são as ferramentas para nós podermos encontrar outras maneiras de utilizar os espaços em comuns e com o cuidado que nós perdemos ter, porque sou proprietário de uma coisa, mas vou tratar da minha coisa, mas não vou tratar ou cuidar, tomar conta de uma coisa que está no espaço público. Pronto, eu acho que with one comes the other. Por isso concordo completamente que temos que trabalhar no existente. E ter cuidado que neste processo de repensar não privatizar este pensamento, ou seja, não dar, como fez o Sal, dar
as pessoas a possibilidade de ser impactadas, mas também impactar neste processo. É abrir este pensamento ao máximo possível. Eu sei que o Nuno chamou que nós precisamos menos administração e mais especialistas, mas atenção, temos que ter cuidado quem é um especialista, não é? Para saber qual é o problema e com quem temos que trabalhar. Foi o Álvaro Siza que confirmou que durante o processo do SAL ele aprendeu imenso sobre a sociedade e por isso conseguia fazer a arquitetura que ele fazia, mas só através de falar com as pessoas, porque as pessoas partilharam o que querem, não é? Paulo. Sim, provavelmente é reutilizar, voltando à pergunta, mas e é densificar? Diversificar. Não, densificar. É densificar, sim. Quer dizer, há muito espaço para viver mais juntos, que passa por partilhar, por aumentar a atenção no espaço público. Quer dizer, volta à questão urbana, que há muito espaço dentro da cidade, muitas infraestruturas que fazem parte da cidade do futuro. Acho que todos sentimos isso. A cidade poderia ser muito mais densa. Provavelmente começa por aí. E volta à questão da propriedade e do Estado, de quem é que é o solo, de quem é que são os edifícios, como é que se mobiliza um património enorme que neste momento está paralisado. Começa por aí, acho. Eu vou pedir só mais 3 minutos para dar 1 minuto a cada um, porque há uma pergunta final que eu tenho que não resisto a fazê-la, porque eu comecei com aquela pergunta o que faz falta, que está no tema, que no fundo é o que faz falta é avisar a malta, não é? Vem daí. E eu gostaria de terminar com aquela que é provavelmente a mais leninista das questões, que eu vou já dizer, mas que assim, eu acho que já todos percebemos, há estudos que demonstram isso, que na verdade não faltam casas. O que faltam é casas a preços acessíveis ou a rendas acessíveis ao comum dos cidadãos. E então, daí eu terminar com a mais leninista das questões, o que fazer? Paulo. Começo eu. Proteger casas, não é? É impossível que nenhum ordenado português concorra com o nómada digital americano pela mesma casa. Nómadas digitais nem é o pior. Milionários americanos, chineses, brasileiros que acharam piada, é impossível. É impossível. Ou quer dizer, não podem jogar pelas mesmas regras. Alguém tem que diferenciar as regras. Isto só entra, já voltando ao tema da classe média, não é? Porque o problema é muito mais amplo, como eles já disseram, mas na classe média, as pessoas que têm um ordenado e têm o tempo todo ocupado a trabalhar, é impossível, uma concorrência impossível, porque não se pode regir pelas mesmas regras, mas isso foge ao projeto, acho uma questão mesmo política. E os arquitetos nessa não temos muito a dizer, acho eu. Não sei, se calhar sim, tenho que pensar mais. Colocar o foco nas ferramentas de que já dispomos e que só não utilizamos porque não nos entendemos uns com os outros ou por falta de expor claramente que as temos. Existe no regime jurídico da reabilitação urbana a possibilidade de promover uma intervenção forte do Estado a partir da expropriação, se for necessário. Há casas devolutas porque decidimos que assim fosse, não porque faltem instrumentos para agir sobre isso. Já antes do Mais Habitação havia estas ferramentas e foi no governo do Cavaco Silva que se criou, portanto, usam-se as ferramentas que há. A segunda questão, fala-se muito no SAL, no resultado que saiu do SAL, fala-se pouco da capacidade técnica que tinham as pessoas que integravam as brigadas, desde fazer orçamentos em tempo recorde até fazer levantamentos socioespaciais de uma forma extremamente rigorosa para a altura, e são competências que deixaram de estar nas faculdades porque o objetivo deixou de ser saber fazer, mas sim reproduzir um modelo de um tempo que já não existe. Júlio.
regular o alojamento local, trabalhar como as próximas gerações estão a se relacionar com a comunidade, quais são os nossos valores, quais são os bens comuns, porque temos um outro problema que é este. E o espaço, a casa já acabou, porque muitas pessoas só vivem com isto. Mas acho que regular o mercado, ter mais cuidado com a educação e como uma pessoa está a aprender quais são os valores essenciais e trabalhar com economists como pode ser uma estrutura de financiar tudo isto a longo prazo em propriedade coletiva. Isto eu acho que é super urgente. Muito bem, eu creio que foi um debate suficientemente esclarecedor. Ficaram aqui algumas pistas interessantes que provavelmente dariam para outras discussões. Muito obrigado aos três, muito obrigado a todos pela vossa presença e paciência e atenção. Até à próxima.